Bitcoin, criptomoedas e blockchain. Com certeza você já ouviu falar nesses carinhas aí, né? Bom, hoje então nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre todos eles e especificamente sobre o Bitcoin. Então se você tem dúvida sobre o que é isso, você não sabe que raios que é esse de Bitcoin que todo mundo fala, o que é esse tal de blockchain, criptomoedas, fica comigo aqui nesse vídeo que hoje eu tenho certeza que você vai entender tudo isso e ainda de quebra eu vou te dar detalhes para que você não caia em alguns golpes que o pessoal vem caindo aí relacionado a pirâmides com o Bitcoin. Então, simbora! Fala, seus jovens, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Afinal, hoje a gente vai falar de um tema aí que tá sempre na boca do povo, o pessoal tá sempre discutindo, né? Um tema que tá sempre em alta, que são os famosos bitcoins, ou então aí as criptomoedas. Né? Geralmente a galera se pergunta, né? Como que dá para ganhar dinheiro com isso? Eu ouvi fulano falando que investiu e ganhou uma grana boa. Queria saber como é que tem, como é que funciona. Bom, vamos por partes, Jack. Primeiro, antes da gente começar aqui de fato nos conteúdos, eu quero contar aqui com a sua imensa colaboração, deixando o seu like nesse vídeo, se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito e ativando o sino das notificações, justamente para você não perder mais nenhum tema, nenhum assunto que a gente for divulgar aqui no nosso canal, né? Então você vai estar sempre antenado aqui às notícias e aos vídeos que a gente disponibilizar para vocês. Fechou? Então agora bora pro conteúdo e ó, fica antenado aqui que agora você vai aprender de fato o que é isso, hein? Vamos nessa! Em 2008, um pseudo-japonês chamado Satoshi Nakamoto, que representava uma pessoa ou um grupo de pessoas que criou de fato o Bitcoin. Mas foi só em 2009 que realmente o primeiro Bitcoin foi minerado. Mas aí você deve estar se perguntando, por que minerado? Né? O que é isso, Leandro? O que quer dizer esse termo aí de mineração? Então, bom, a gente vai precisar conhecer um pouco mais agora sobre o Bitcoin para a gente começar a entrar nos seus detalhes e você entender perfeitamente como é que ele funciona. Então, trazendo um pouco aqui de conteúdo para a gente poder encaixar aqui o Bitcoin nessa história, né, de como ele funciona e você entender perfeitamente, a gente vai precisar entrar nos termos um pouco mais técnicos aqui, então eu vou trazer uma historinha para que fique mais fácil de vocês entenderem. Historicamente falando, então, a criptografia, ela sempre foi um assunto mais restrito ao ambiente militar, de guerra e da espionagem em si. Porque, para você que não sabe o que é a criptografia nada mais é que uma técnica utilizada para que você consiga transportar ou enviar uma mensagem para algum destinatário, né, para um destino. E caso ela seja interceptada, caso tenha alguém que consiga aí roubar essa mensagem, pegar a mensagem no meio do caminho, ele não vai conseguir ler essa mensagem, não vai conseguir entender. Isso porque a criptografia é como se você estivesse bagunçando, baralhando ali aquelas palavras, tivesse e precisasse de uma chave para você poder descobrir qual é a sequência para você juntar novamente essas palavras. Basicamente é isso que significa a criptografia. Então é quando você pega um contexto, né, você embaralha ele e você tem a sequência certinha para depois você poder ir e revelar realmente o segredo e para você poder entender aquela mensagem. Então, os militares, principalmente na guerra, né, quem trabalha com espionagem na época, usava muito da criptografia para poder criptografar de fato as suas mensagens que eram enviadas com informações privilegiadas ou informações de ataque, por exemplo, para que caso algum interceptador pegasse essa mensagem no meio do caminho, ele não conseguiria ler, né? Então o inimigo lá, ele não ia conseguir interpretar essa mensagem. Ele precisaria da chave ou saber a sequência exata para poder decriptar e entender de fato o que estava sendo enviado ali. Daí o porquê então eu te expliquei tudo isso, Leandro, por que você está me falando tudo isso? Porque o Bitcoin, ele utiliza esse tipo de tecnologia por trás aí para ele poder ter o seu funcionamento e ter toda a segurança que ele tem hoje, que é aí utilizando o blockchain. Mas antes de eu te explicar todo esse conceito do blockchain, né, que ele roda aqui por trás do Bitcoin, vamos falar de fato aí em si então um pouco mais sobre o Bitcoin. De maneira bem simples aí para você entender de forma simples e prática, o Bitcoin ele é uma moeda como qualquer outra, uma moeda como o dólar, uma moeda como o real. E qual que é a diferença dele então, né? A diferença é que o Bitcoin ele é uma moeda, só que ele é uma moeda digital, diferente do dólar, do euro,
do real que a gente tem, você consegue pegar o papel, levar no bolso. O Bitcoin você não consegue pegar um Bitcoin fisicamente, colocar no seu bolso e pagar alguma coisa, por exemplo. É uma moeda totalmente digital. Beleza, Leandro, entendi, ela é uma moeda digital, mas já que ela é uma moeda digital, eu não posso pegar ela nem nada do tipo. Por que ela é tão valiosa, né? Ou por que as pessoas procuram tanto por essa moeda, né? O que faz dela tão especial assim? Bom, e em linhas gerais, então, o que tornou essa moeda aí tão valiosa ou tão procurada, na verdade, foram vários aspectos que foram envolvendo aí por trás dessa moeda. Uma delas, basicamente, eu diria que é justamente a sua segurança, né? Por ela ser uma moeda digital, ela trabalha aí com essa criptografia por trás, que é o que eu expliquei para vocês, utilizando o blockchain, que é uma outra tecnologia que eu também já vou explicar um pouquinho mais para frente para vocês. Com base nisso, né, o pessoal foi especulando, foi entendendo um pouquinho dela, até que ela se popularizou, né? Então aí tem toda a questão da oferta e da demanda por trás, que eu considero aí o pulo do gato para essa moeda. E um outro fator também aí muito importante que a gente tem que destacar, que levou também a sua popularização aí dessa moeda, é que ele não depende de atores, né, de muitos atores centralizados, como a gente tem na nossa moeda, como o real, no dólar, em outras moedas. Você não tem um banco central, por exemplo, fiscalizando o Bitcoin, você não tem um órgão que está ali fiscalizando a moeda. E, inclusive, esse foi o principal objetivo na hora da criação do Bitcoin, era que não tivesse realmente algum tipo de fiscalização nesse sentido. E aí, devido a todas essas características, então, que a gente já conversou, isso torna o Bitcoin, né, o fato dele não ter atores centralizados ali fiscalizando ele, torna um ativo totalmente não inflacionável. Então, ou seja, ele não pode sofrer com depreciação, você não vai ver a inflação corroendo ele. Justamente porque pelo fato de você não ter um ator ali, né, querendo imprimir moeda, que nem a gente já viu aqui no Brasil, né, a gente teve aí a impressão da nova nota de R$ 200, o que deixa a nossa moeda mais desvalorizada. No Bitcoin você não consegue fazer isso. Se você quiser ir lá e falar, não, agora eu vou emitir mais moeda do que é possível. O Bitcoin, como eu falei, ele tem um limite, e o limite dele vai ser de exatamente 21 milhões de Bitcoins que serão criados. Depois disso, vai ser computacionalmente impossível de ser gerado novos Bitcoins. Caraca, Leandro, então quer dizer que o Bitcoin ele é uma moeda digital e ele não tem, então, algumas fiscalizações, como a gente tem nas moedas normais, né, no caso do Banco Central, por exemplo. E aí, devido a isso, então, ele é gerenciado totalmente por um sistema computacional chamado blockchain, que vai limitar a quantidade de moedas, né, de bitcoins que podem ser geradas. Então a gente vai ter no máximo aí 21 milhões de moedas por conta desse sistema computacional, que é o blockchain, e isso faz com que ele não sofra aí com a depreciação, né? Então faz com que ele seja uma moeda não inflacionável. É basicamente isso, né? E é exatamente isso. Mas como é que funciona então de fato aí esse blockchain para que tenha toda essa estrutura por trás funcionando para garantir aí os bitcoins? Bom, o blockchain você pode pensar, eu vou tentar deixar aqui na tela, é uma espécie de um bloco concatenado, né? Se você for traduzir literalmente aí o blockchain, né? É a corrente aí. Então ele é como se fosse pedacinhos de blocos que vão se juntando, né? E vão se concatenando um com o outro, formando aqui vários pedacinhos de bloquinhos, né? Concatenados. Ele é basicamente isso. E o que são esses bloquinhos? O que tem aí por trás? Cada bloquinho vai ter todas as informações do Bitcoin. Mas que informações? Então, cada bloquinho desse vai ter as transações que são feitas dos Bitcoins. Como assim? Você vai ter aqui em cada bloquinho, então, quem está mandando um Bitcoin para quem, quantos Bitcoins estão sendo enviados, quando foi feita nessa transação, o dia, o horário, né? E qual que é exatamente a posição desse bloquinho, né, para ele se encaixar no blockchain. A posição, por exemplo, número 1 é a posição 50, ele vai para a posição número 2. Então todo esse sistema computacional, que é conhecido aí como blockchain, ele tem essa característica de que quando ele recebe, né, uma transação, ele vai coletando essas informações para montar aí esse bloquinho e concatenar com os demais já gerados. Então, de linhas gerais aqui para vocês entenderem, o blockchain a cada 10 minutos ele forma um bloquinho. Então a cada 10 minutos está sendo gerado um bloquinho com novas informações para serem concatenadas no bloco, na corrente que já tem aqui puxando, como se fosse
aquele joguinho da cobrinha que a gente tinha nos celulares lá, cada pecinha que você vai comendo, ele vai aumentando aqui a sua corrente. Então, cada 10 minutos vai encaixando um novo bloquinho com todas essas informações que eu expliquei para vocês. O primeiro bloquinho, né, do blockchain, quando ele foi criado, ele continha exatamente essas informações, né, como ele era o primeiro bloquinho, tinha exatamente a criação de 50 bitcoins e ainda de brinde o Satoshi Nakamoto aí, que foi o cara que a gente viu que representa uma entidade, uma pessoa, né, é um pseudo japonês aí, deixou ainda uma mensagem criptografada dentro desse bloquinho. E aí a partir dele foi dando continuidade aos demais blocos que foi criado e denominado essa tecnologia de blockchain. Daí com certeza depois de tudo isso que eu te expliquei, ainda tem muita coisa vazia na sua mente aí que você não está conseguindo concatenar os pontos, deve estar surgindo várias dúvidas, mas vamos por partes aqui que vocês vão entender exatamente, tudo isso vai se ligar e vai fazer muito sentido essa tecnologia aí para vocês, tá? Então vamos lá, pensem agora de forma mais simples que o blockchain é como se ele fosse aquele caderno de ponto ou um caderno de anotações, onde cada pessoa responsável, né, pela sua informação vai lá nesse caderno e vai fazer uma anotação, uma em sequência da outra, né? Então, eu, Leandro, cheguei hoje no trabalho às 9 horas, por exemplo. Aí vai vir um outro fulano, depois vai pegar a caneta e vai preencher também para ele não ficar sem a sua informação do dia. Então, eu, fulano, cheguei hoje a tal horário. E aí assim sucessivamente, né? Vai chegar as próximas pessoas e vai começar a preencher aí nesse caderninho, nesse diário, qualquer coisa desse sentido. Então, esse caderno ele vai se formar em uma espécie de bloco de anotações, né, sequencial. Você precisa ler o primeiro para depois sair para o segundo, para o terceiro e você vai vendo um por um. O blockchain ele é parecido com isso, né? Todas as informações elas são conectadas, elas são dependentes umas das outras. E aí, pensando nesse bloco que eu comentei com vocês, no caso do blockchain, quem seriam então essas pessoas que inserem essas informações, né? Todos esses bloquinhos novos, quem são as pessoas ou como que é feito isso, né? Quem gera todas essas informações para criar de fato o blockchain? Daí vem um nome que vocês vão tirar uma sacada então muito interessante. Sabe os famosos mineradores de bitcoins que vocês com certeza já ouviram falar? Ah, vamos minerar bitcoin, dá dinheiro, aquele cara ali não sei o que, comprou um computador para minerar, vamos minerar bitcoin. É exatamente esses caras, os mineradores, que faz essa função no blockchain. São os mineradores que são responsáveis por pegar essas informações, montar esses bloquinhos a cada 10 minutos e preencher ali dentro do blockchain. Olha só que interessante, tem uma regra no blockchain que você não pode simplesmente pegar e adicionar uma informação ali. Isso daí seria muito sensível, seria muito frágil. Então, como é que acontece para que de fato você consiga inserir uma informação ali no blockchain? Para que você consiga fazer isso, né, para que o minerador consiga ir lá e adicionar essa informação ali dentro, ele precisa ter a aprovação de todos os outros mineradores, ou no caso de pelo menos 50% dos outros mineradores, né, da rede de mineração, mais um, ou seja, mais da metade dessa rede de mineradores vão validar essa informação que esse cara está querendo colocar no blockchain, e se aí tiver aprovação desses outros mineradores, dessa outra rede, aí sim essa informação é inclusa ali dentro da corrente do blockchain para que seja dada sequência nos demais blocos. E aí, o porquê que todos esses caras fazem isso, né? Por que você tem esses mineradores, as pessoas vão atrás de fazer isso, que é teoricamente o termo que vocês escutam falar de minerador, vamos minerar para ganhar Bitcoin. Eu sempre ouvi falar isso, né? Então, Leandro, mas eu sempre ouvi dizer que mineração é você poder minerar até que você ganhe um Bitcoin, né? E por que você está falando que os mineradores, eles que inserem, então, essas informações no blockchain? Qual que é a relação entre isso? Na verdade, você tem um bônus, né? Ou você tem um lucro quando você produz, né, e trabalha para o Bitcoin. Quando você vai lá e preenche, né, esse bloquinho do blockchain, quando você faz de fato essa validação, que está tudo bonitinho e você é o cara que vai lá preencher essa informação no blockchain, você é premiado com aproximadamente, hoje o valor está aí entre 12 bitcoins e meio quando você faz essa validação para poder incluir esse bloquinho aí no blockchain. Então é por isso que existe vários mineradores atrás desse tipo de informação para poder ganhar esses bitcoins, que se você for olhar na cotação de hoje, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. No dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, provavelmente vocês vão assistir ele no dia 10, mas eu estou gravando no dia 9 de setembro de 2020,
O Bitcoin ele está valendo aproximadamente 55 mil reais, se a gente for aqui arredondar. E já pensou você ganhar então esses 55 mil reais vezes 12, que é basicamente o que os mineradores ganham para cada bloco adicionado ali no blockchain. Então é por isso que tem muita gente que procura fazer esse tipo de trabalho. Só que isso também não é de eterno, né? Lembra que eu falei que o Bitcoin ele tem um limite, né, de geração? Ele tem um valor máximo ali de 21 milhões de Bitcoins que serão gerados, né? Isso porque para você poder gerar essas informações no blockchain, todas as informações precisam ser validadas, né, do início até o final, para que você possa adicionar um novo cara. Então, quanto mais tempo vai passando, mais difícil vai ficando de você fazer essa validação, mais difícil fica, né, de você analisar todo o blockchain. E aí, mais poder computacional você precisa para fazer toda essa análise. Então, a cada 4 anos, esse valor do Bitcoin, que hoje está em 12,5 que você ganha, né, para fazer essa mineração e adicionar ali no blockchain, ela cai pela metade a cada 4 anos. Então, em algum momento, não vai ser mais 12,5, vai ser 6,2,5, por exemplo, e assim sucessivamente, até que chegue um momento que seja praticamente impossível, aí, computacionalmente falando, com a tecnologia que a gente tem hoje, de gerar novos Bitcoins. E aí, pelo fato dessa escassez, né, esse limite da moeda, isso torna ela muito potente. Dá até pra gente fazer um certo paralelo com o ouro, né? Porque o ouro ele é escasso. Quanto mais ouro você acha, mais difícil fica de você achar o ouro. E daí o Bitcoin, então, ele tem esse poder aí por trás, justamente por ele não sofrer com o poder da inflação. E aí agora, só para vocês entenderem também, eu vou entrar num detalhe um pouco mais peculiar sobre o blockchain, para que vocês entendam o porquê que ele é tão seguro e o porquê que é tão difícil de ter um ataque, né, no blockchain ou no Bitcoin. Como é que funciona isso? Então, todos os blocos vocês já conhecem, né, pelo que eu já expliquei. Dentro desse bloquinho ele tem as informações, né, do Bitcoin, quantos Bitcoins está sendo enviado, para quem, de onde que está vindo isso, quando que foi feita essa transação e tal. E além disso, ele tem também um resumo, que a gente chama de hash. E o que é hash então, né? Se você for procurar aí no Google e tal, você vai ver um hash nada mais é do que uma sequência de caracteres de letras e números, né? Você vai ver um monte de coisa bagunçada ali, você não vai entender nada. Mas para formar esse hash, né, existe todo um cálculo computacional por trás para que ele se torne único para aquele sistema ou para aquela transação. Então, no blockchain, com certeza você vai ter lá inúmeros hashes que cada um deles significa alguma coisa, né? Eles são individuais, não existe uma repetição desse hash. E para gerar esse hash, como eu falei, precisa de muito esforço, precisa de ter todo aquele esquema de criptografia, que é o que eu comentei com vocês, é exatamente por isso que existe o hash, para poder ir fazer esses cálculos e gerar essas informações. Então, se você for olhar aquele hash lá, vai significar alguma coisa, beleza? Daí, fechando então aqui a questão do blockchain, né? No bloco, cada bloquinho você vai ter lá a informação, que são essas informações que eu já comentei com você do bloco. Você vai ter o hash do próximo bloco e você vai ter também o hash do bloco que está sendo ali processado. Daí vamos supor que hoje a gente esteja no bloco, por exemplo, 99 e tem um hacker, alguém aí querendo fazer um ataque no bloco 0 do blockchain, né? Ou no bloco 1, por exemplo. O que ele teria que fazer? Bom, para vocês entenderem como é difícil fazer isso, ele teria que começar atacando, né, esse bloco 0, por exemplo, apagando da base de dados aquelas informações e alterando para alguma informação dele. Só que para ele poder fazer isso, ele precisaria também descobrir o hash de todas as outras sequências que já foram criadas até o bloco 99. Então ele teria que descobrir, né, esses hashes, ter esse cálculo para poder gerar e descobrir exatamente qual é o próximo hash. E além disso, ele teria que ter acesso a todos os computadores da rede, né, que formam aí a rede de mineração do blockchain, para ele poder ter o consenso, né, da rede. Lembra que eu falei que precisa ter de 50% mais um de aprovação para inserir uma informação no blockchain? Então ele precisaria ter tudo isso de informação, né, teria que ter hackeado toda essa rede para daí ele dar a aprovação de ok, né, dar o consenso da rede para ele poder incluir ali essa informação, sabendo então tendo que saber, né, todas as informações dos próximos hashes, né, que já foram criados para ele poder de fato alterar aquela informação. E tudo isso precisa ser feito ainda em menos de 10 minutos, que é o tempo do próximo bloco que vai ser criado. Se ele fizer ali em menos tempo, né, ou passar os 10 minutos, um novo bloco vai ser criado e ele precisa recomeçar
toda essa estrutura e todo esse processamento de novo. Então, só para vocês entenderem, realmente é praticamente impossível, né, hoje com a tecnologia que a gente tem, de quebrar isso e de ter todo esse cálculo e poder computacional por trás. Realmente é um sistema aí tipo muito blindado. Daí só para vocês terem ideia, né, da dimensão e da complexidade que é de fazer esses cálculos aí para você poder incluir um bloco, né, no blockchain e ter acesso a essas informações. Desde 2013 é impossível você minerar, né, Bitcoin, é impossível de você poder gerar os cálculos aí para o blockchain com um computador da sua casa, com um computador aí que a gente está acostumado a usar no nosso dia a dia. Mesmo que seja um PC gamer, você quer montar um PC muito top ali, é impossível com o poder computacional que a gente tem hoje desde 2013. Então, para quem quer minerar hoje e para quem minera, né, para quem faz esse tipo de informação, eles contratam realmente servidores muito potentes, contratam máquinas exclusivas para fazer cálculos só. Basicamente uma máquina de cálculo, eles compram ali um processador muito potente, vários na verdade, né, interligam esses computadores e deixam ali para ficar fazendo esses cálculos para poder tentar gerar alguma informação aí para o blockchain. Só para vocês terem ideia realmente de quão complexo que é todo esse poder computacional. Caraca, Leandro, quanta informação, né? Eu não sabia que tinha tudo isso por trás aí do Bitcoin, né? Quando a gente fala parece ser algo bem mais simples. Mas, poxa, apesar de tudo isso, como é que funciona então, né, para a galera ganhar dinheiro, né? Tem muita gente que eu conheço que nem sabe disso que você me explicou, não conhece nada disso, né? Como é que funciona. E eu tenho um vizinho, um primo, um conhecido aí que ganha dinheiro com Bitcoin. Ele falou que já tirou uma grana, 10 mil, 15, 30 e tal. Como que essas pessoas conseguem ganhar dinheiro com Bitcoin mesmo sem conhecer toda essa teoria, todo esse esquema técnico aí por trás que você acabou de me explicar? Bom, isso é muito simples, né? Principalmente para quem não conhece, né, sobre a história que eu acabei de explicar para vocês aí do Bitcoin. O Bitcoin, para qualquer outra pessoa, como eu expliquei no início do vídeo, ele é uma moeda digital, assim como a gente tem o real, certo? Bitcoin, ele é igualzinho. Então, assim como você pode pegar o seu real, o dinheiro que você tem, e trocar por dólar, por exemplo, você pode ir em alguma empresa especializada, né, que faz câmbio de Bitcoin, pegar o seu real e trocar por Bitcoin. Só que, como eu falei, o Bitcoin hoje ele está valendo 55 mil reais aproximadamente. Você não vai tirar, né, provavelmente 55 mil reais e trocar por um Bitcoin lá para ficar na sua carteira digital. Provavelmente você vai querer pegar menos. Você pode, assim como acontece com o dólar, você pode pegar a fração de Bitcoin. Você não precisa ter exatamente um Bitcoin. Você pode ter meio, 0,1, 0,35 Bitcoin. E cada fração do Bitcoin é chamada de satoshis. Justamente em homenagem aí ao pseudo japonês, o Satoshi Nakamoto. Assim como você compra o Bitcoin e você troca, você também pode vender. Mas aí só em linhas gerais para vocês fixarem aí como é que funciona tudo isso, como que você vai trocar o seu dinheiro. Existem empresas já especializadas aqui, se você procurar na internet você vai achar várias que fazem esse tipo de câmbio, e tem as empresas também que oferecem as carteiras digitais, que é justamente onde você vai pegar e vai receber o seu Bitcoin. Quando você vai comprar ou você vai receber uma transferência de alguém, né, você precisa passar o seu banco, a sua agência, para o seu dinheiro cair na sua conta. Com o Bitcoin é a mesma coisa. Quando alguém vai te transferir, ele vai te perguntar qual é o número da sua carteira, né, ou qual é a sua carteira que eu posso transferir o seu Bitcoin. E as carteiras digitais, quando você criar conta em uma, né, você vai encontrar várias na internet, e é muito importante que você se atenha a isso para você não pegar uma empresa ruim. Tem empresas boas e conceituadas aí para você poder criar a sua carteira digital de Bitcoin. Quando você criar a sua carteira, vai ser gerado um hash. Você vai ver essa sequência exatamente de caracteres malucos que eu comentei com você. E esse hash vai significar a sua carteira. Então, quando você quiser receber em Bitcoin, você vai simplesmente passar esse hash. Você vai falar, ó, transfere essa quantidade de Bitcoins aqui para esse hash. E aí, assim que o cara fizer a transferência, vai cair nessa sua carteira. Então, você vai poder logar lá nesse seu sisteminha, né, onde você criou a sua conta, e olhar os seus bitcoins que você tem. E funciona dessa forma, você pode comprar e vender. E como que esse pessoal ganha dinheiro então? O Bitcoin, como eu expliquei, ele é uma moeda. Hoje ele está valendo 55 mil reais. Ele pode valorizar, amanhã está valendo 60 mil, 70 mil. Né? Como ele é uma moeda limitada e ele sofre muito com essa questão da demanda, né, e da oferta, se acontecer alguma coisa amanhã e tiver uma demanda muito alta pela moeda,
Como ela é limitada, ela vai passar a custar mais caro. Então o preço dela vai aumentar. Isso faz com que ela aumente o seu valor justamente porque ela é limitada. E aí o pessoal se aproveita dessas oscilações. Então o cara ele compra, é como se fosse uma espécie de especulação. Ele vai comprar por um valor e vai vender por outro. E é assim basicamente que as pessoas ganham dinheiro, né? Quando você escuta falar que ganhou dinheiro com Bitcoin. Inclusive, muitos investidores hoje já estão utilizando o Bitcoin como uma reserva, né, de valor, uma reserva de dinheiro, assim como acontece no ouro. Quando a gente vê o cenário econômico ficando um pouco mais distorcido, né, ficando um pouco mais difícil de entender o que está acontecendo, em momentos de incertezas, como a gente viu aqui na crise, é comum que os investidores comecem a procurar por ouro, que é onde você tem ali o metal mais precioso, né, que a gente tem, como forma de se proteger. Algumas pessoas até compram dólar também, por ser uma moeda aí mais forte. A mesma coisa está acontecendo com o Bitcoin. Alguns investidores já estão começando a enxergar o Bitcoin também como uma reserva de dinheiro. Assim como eu falei do paralelo ouro, o Bitcoin está começando a se enquadrar nisso. E também não se exponha muito, né? Vá aos pouquinhos para você ir sentindo realmente como funciona, para você também não tomar um prejuízo, porque assim como o Bitcoin sobe muito, ele também pode ter uma oscilação negativa, né? Fazendo com que ele perca o valor aí. Então toma cuidado com isso, vai entrando de pouquinho. Se você não conhece, procure estudar um pouquinho mais, tá? Para você realmente não cair em nenhuma armadilha. Até porque hoje está sendo bem comum criarem pirâmides utilizando o Bitcoin por trás. Então já fica atento se você escutar alguma proposta de coloca o seu dinheiro aqui nessa plataforma, ela é bem segura, a gente te garante ganhos aí de 2%, 3%, 4% ao dia, porque a gente vai pegar o seu dinheiro e vai investir em Bitcoin por trás. Então todo dia você vai ter essa variação, né, você vai ter esse ganho de 3, 4%. Toma cuidado com isso, porque esse ganho é muito irreal. Hoje a nossa taxa Selic paga no ano 2%. Daí como pode ter um investimento que os caras estão oferecendo desse tipo, que vai te pagar o dobro da taxa Selic por dia. Então olha só, toma cuidado com isso, com esse tipo de pirâmide que utiliza o nome do Bitcoin por trás, justamente porque tem pessoas que não conhecem. Então eles utilizam o nome do Bitcoin, que já está atrelado a ganhos geralmente, para passar essa mensagem e tentar te enganar. Eu já vi várias pessoas caindo em golpes desse sentido, então toma cuidado, porque é impossível, né, disso acontecer. Você vai olhar lá, o Bitcoin está caindo no dia, a cotação dele, e o cara está te pagando 3%, 4%. Então fica ligado nessas pegadinhas, não caiam nessas armadilhas, tá bom, gente? Se vocês tiverem dúvida, não tiver muito confiante, não coloque seu dinheiro, vai atrás de alguém que você conhece, que entende do assunto, para você não tomar um prejuízo aí e ter uma dor de cabeça depois mais pra frente, beleza? Daí, como sempre eu faço, então agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse conteúdo. Ficou um conteúdo um pouco mais extenso, porque eu quis detalhar realmente tudo isso para vocês entenderem, né? Comenta aí, eu quero saber se vocês já têm Bitcoin, se vocês já têm alguma experiência com isso, se vocês estão procurando comprar Bitcoin, como é que tá aí a situação de vocês, hein? Vamos bater esse papo, deixa aí nos comentários. Eu espero realmente que esse vídeo tenha te agregado muita informação, e se você gostou desse vídeo, eu já te peço aqui como sempre, né, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal para você não perder mais informações, compartilhe esse vídeo também com seus amigos, com algumas pessoas que você acha aí que esse vídeo vai ajudar, vai acrescentar mais informação. Às vezes aquele amigo quer saber um pouco mais sobre Bitcoin, criptomoedas, como é que funciona. É exatamente esse é o vídeo que você vai poder encaminhar para esse seu amigo, demorou? Então eu conto com vocês aí, um grande abraço para vocês, eu espero que vocês tenham um excelente dia. Eu vou ficando por aqui, o meu nome é Leandro Cubas e vocês já sabem, eu te convido a vir investir. Bora!